Capítulo 6. Misturando fé às suas palavras. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versos de 1 a 2. As promessas de Deus não produzirão resultado nem lucro, a não ser que você misture fé a elas. Falando a palavra de Deus, crendo nela e agindo sobre ela. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Assim como uma criança imita seu pai, temos de moldar nossa fé pela de Deus. Onde conseguiremos o molde para o amor? Em Deus, porque o Senhor é amor. O molde para a alegria? Na alegria do Pai. O molde para a fé em Deus? No próprio Deus. Jesus estava andando com seus 12 discípulos, de Betânia até o Monte das Oliveiras, pelo vale de Cedron, para chegar a Jerusalém, logo antes de ser crucificado. Ele viu uma figueira, mas nela havia somente folhas. As Escrituras declaram: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos capítulo 11, versos 13. Jesus apontou para a figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Marcos capítulo 11, versos 14. Ele continuou andando, entrou no templo e expulsou as pessoas que estavam comprando e vendendo, pervertendo a sua casa, que deveria ser uma casa de oração. No dia seguinte, Jesus e seus discípulos passaram pela figueira que ele havia amaldiçoado, e esta estava seca desde a raiz. Pedro falou: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Versos 21. Jesus respondeu a Pedro e aos outros discípulos: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos, capítulo 11, versos 22 a 24. Fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você terá aquilo que disser, quando acreditar que aquilo que pronunciar irá acontecer. Jesus demonstrou fé e então disse: tenha o tipo de fé que Deus tem. A fé da qual ele estava falando é aquela de quando Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, versos 17. Deus chamou Abraão de pai de muitas nações, antes que ele tivesse filho. Abraão tinha quase 100 anos de idade e Sara 90. Abraão começou a dizer: não me chame mais de Abrão, sou Abraão, o pai de muitas nações. Ele estava chamando à existência coisas que não eram como se fossem. Algumas pessoas têm se chamado de pobres por tanto tempo que isso se tornou uma marca profunda em suas convicções. Ou então elas têm se denominado doentes. Comece a dizer: eu sou um abençoado do Senhor, o curado de Deus, o redimido, a cabeça, não a cauda. Estou por cima, não por baixo. O que Deus diz é verdade. Às vezes, muitos falam: vamos, diga-me a verdade. Como você está mesmo? O que o médico diz é a verdade? O que os jornais mostram é a verdade? Não mesmo. Não importa o que as pessoas falem,
ou quais sejam as circunstâncias, todas as coisas são temporárias, o que significa que estão sujeitas a mudanças. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fundamentar a sua vida naquilo que você diz, quando não está de acordo com a palavra de Deus, é como basear sua vida no clima, que muda de um dia para o outro. Nós não olhamos para as coisas visíveis, mas as invisíveis são eternas. O relatório médico está sujeito a mudanças, porém a palavra de Deus jamais muda. O Dow Jones Average muda continuamente, mas a palavra de Deus não muda nunca. Você vai acreditar mais no visível ou no invisível? No temporário ou no eterno? Muitas vezes, mulheres vão ao salão de beleza para fazer o chamado permanente. Todos nós, homens, sabemos que não é permanente, mas temporário. Quando alguém lhe perguntar, como você está? Você pode responder a verdade. Jesus levou minhas enfermidades e doenças. Pelas suas pisaduras sou sarado. Percebendo ou não, a maioria das pessoas tem falado coisas que não são verdadeiras. Elas podem estar de acordo com o que é visível, mas a verdade é eterna e imutável. É sempre a mesma. O importante é declarar o que diz a palavra e crer nela. O espírito da fé é falar o que Deus diz e crer no que foi proferido. Isso começou com Deus, depois continuou com Noé, Abraão, Davi, quando enfrentou o gigante Golias, e Daniel. Hebreus 11 nos dá uma lista de pessoas que falaram a palavra de Deus e creram nela, frente às dificuldades e provações. A Bíblia afirma que temos o mesmo espírito de fé. Você pode não ser chamado para fazer o que fez Davi, ou o que fez Noé, construir uma arca, mas Deus o chamou para fazer algo. É importante que você exercite o espírito de fé. Pode ser ao prestar um concurso para uma bolsa escolar, ao prover sua família com comida, abrigo e transporte, ao arrecadar o dinheiro de que precisa para preparar-se para seu ministério ou ao campo missionário. É importante que você fale a palavra de Deus e creia nela. Um exemplo de fé em ação. Lucas capítulo 1, versos 26 ao 38, nos dá uma demonstração poderosa do espírito de fé na vida de Maria. Vamos ver a fé em ação nessa passagem. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Não, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus.
E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O anjo foi até Maria com a palavra de Deus, e Maria disse-lhe: Como isso pode ser verdade? Naturalmente, ela não entendia. Como pode ser verdade você poder andar em vitória? Como é possível você poder andar com saúde? Como pode ser verdade todos os seus filhos serem salvos, cheios do Espírito Santo e servirem a Deus? Como pode ser verdade você não ter dívidas, mas sim prosperar em cada área da sua vida? Como pode ser verdade você pregar Cristo para as nações do mundo todo? Como pode ser verdade? Quando Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão, Lucas capítulo 1, versos 34, ele respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Versos 35. O que acontece quando você fala a palavra de Deus? O Espírito Santo vem sobre a sua vida e executa a palavra. Ele faz aquilo se tornar realidade. Ele faz a palavra tornar-se carne e ela é cumprida. Como você pega uma semente, uma promessa da palavra de Deus e a vê tornar-se uma colheita? A palavra de Deus é chamada de semente incorruptível. Como você a leva para o seu interior? Como uma sementinha dentro do coração de Maria se tornou o Filho de Deus? Como a semente da palavra se tornou carne? Se você tiver uma revelação disso, verá que aquilo que aconteceu a Maria ocorre toda vez que você crê na palavra de Deus. Nesse momento, você está dando à luz a parte da vida de Cristo na terra. Aleluia. Maria era a única que naturalmente poderia dar à luz Jesus, a fim de que ele viesse e redimisse a humanidade. Toda vez que você crer na alegria do Senhor e começa a confessá-la, essa mesma alegria cresce dentro de você. Ela transparece e as pessoas veem Jesus e sua alegria dentro de você. Esse mesmo princípio vale para a paz. Quando você confessa a promessa de João, capítulo 14, versos 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz é concebida dentro de você e começa a crescer. Quando você professa a palavra e crer nela, ela é plantada no útero da sua fé. Assim como o desenvolvimento em um útero natural, estão sendo nutridos no útero do seu espírito paz e alegria, vitória e cura. Segure-se nas promessas que você crê e confessa. Não desista. As promessas estão crescendo dentro de você. Às vezes, as pessoas abortam suas promessas pela incredulidade. Pode haver crentes ou membros da sua família incrédulos, cujas palavras ferem seu coração, matando seus sonhos. No entanto, é preciso segurar-se na palavra, protegê-la e dizer: eu vou ver isso ser cumprido totalmente. No momento em que Maria disse ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versos 38, o milagre aconteceu. Você pode sair por aí proferindo desastre, calamidade, tragédia, necessidade, pobreza e doença, ou dizendo: membro algum da nossa família jamais fez algo de bom. Com isso,
Ou você cavará um buraco com as palavras da sua boca, ou terá uma revelação da palavra de Deus e dirá: estou em uma nova família, tenho uma nova linhagem. Meu Pai me ama e se importa comigo. Jesus Cristo me redimiu com seu sangue e eu fui transferido para o reino da luz. Sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. Sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Você se erguerá ou se rebaixará ao nível da sua confissão. Você pode mudar o curso do seu navio inteiro, tomando o controle das palavras da sua boca. Em João capítulo 6, verso 28, os discípulos perguntaram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Versos 29. Nossa função é crer nas palavras de Deus, e o Senhor executará essas promessas em nossa vida. Você toma posse daquilo que confessa. Sharon e eu chamamos paz e harmonia para o nosso casamento. Muitos casais chamam conflito e divórcio a seus casamentos, porque brincam a respeito dessas coisas e assim chamam-nas à existência. Temor e morte fazem parte das palavras de muitas pessoas. Charles Capps, um fazendeiro de Arkansas, começou a entender a importância das palavras que saem dos lábios. Ele tinha algumas terras que não estavam produzindo, e Deus disse a ele que deveria falar às terras: vocês vão produzir. Aquelas terras começaram a dar uma colheita ainda maior que a dos vizinhos. Por quê? Por causa do poder liberado por meio das palavras daquele fazendeiro. Comece a falar a respeito de seus filhos. Meus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz deles. Isaías, capítulo 54, versos 13. Passe a dizer: no caminho da minha vida não há morte. Este será o melhor dia da minha existência. Algumas pessoas se levantam de manhã e dizem: ah, não, hoje é segunda-feira. Quando você se encontra com elas, parece que o Senhor Tristeza e a Senhora Ruína chegaram. Você será diferente se declarar o que virá em seu caminho. Por muito tempo, as pessoas limitaram essa verdade ao fato de ser nascido de novo. Mas esse princípio funciona com todas as promessas na palavra de Deus, nas quais você crê com seu coração e as quais fala com a boca. A palavra está perto de você, na sua boca para ser falada e no seu coração para ser acreditada. Você toma posse daquilo que confessa. É como chamar um cachorro. No meu caso, digo: venha, Franks, venha, Daisy. Eles vêm, balançando o rabo. Daisy derruba tudo ao seu redor, até mesmo o Franks. Ela é uma cadela grande e muito engraçada. Ela fala, mas é mais engraçado quando as pessoas a respondem. Quando você vai ao jardim e diz: venha, cachorro, e o animal não está lá, você está chamando à existência coisas que não são como se fossem. Se a maioria de nós fosse Deus, quando o mundo não era nada a não ser um universo de escuridão e negritude, em vez de dizer haja luz, teríamos olhado tudo e dito: nossa, está escuro aqui. Temos de mudar nosso modo de pensar. Temos de chamar as coisas da forma que Deus diz que elas são. Você tem de chamar a prosperidade, a cura, seus filhos e suas filhas para a sua casa. Que tal alegria e vitória? Por que não viver em completa felicidade? A Bíblia diz que a alegria eterna está sobre sua cabeça.
Jesus diz: nenhum homem pode tirar de você a alegria que eu lhe dou. A alegria é um fruto do Espírito, listado em Gálatas, capítulo 5, versos 22. Você recebe por crer em seu coração e por declarar com sua boca. Comece a dizer: a alegria do Senhor é a minha força. Eu coloco as minhas preocupações no Senhor. Livre-se da amargura, do ressentimento e da falta de perdão e torne-se um praticante da palavra. Há tempos, quando o Centro de Treinamento Bíblico Rema foi criado, Sharon e eu éramos líderes de jovens na igreja, que deu origem àquele centro, e nós participamos dele. Ficamos amigos de um casal mais velho que também ia aos cultos do Rema naquele ano. 2 dos seus filhos se mudaram da Flórida para Tulsa com eles, mas outros 2 não. O filho mais velho, Greg, morava nas praias da Flórida e estava envolvido com álcool, drogas e imoralidade. Quando seus pais se mudaram para Tulsa a fim de frequentar os cultos de Rema, Greg não teve mais pessoa alguma que lavasse suas roupas e fizesse sua comida. Então ele decidiu, finalmente, morar em Oklahoma. Ele ligou para os pais e perguntou se podia ir morar com eles. Greg tinha mais ou menos 19 anos na época. Os pais disseram: tudo bem, mas você terá de ir à igreja e às reuniões de jovens. Greg ia à igreja e às reuniões de jovens, mas interrompia, fazia gracinhas e causava problemas. Muitas vezes podíamos sentir cheiro de cigarro ou álcool no seu hálito. Sua mãe e seu pai tomaram posse daquilo que eu estou falando, o poder de suas palavras. Eles leram Atos capítulo 16, versos 31, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Oraram Marcos capítulo 11, versos 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agradeceram a Deus, porque todos os seus filhos eram salvos, batizados com o Santo Espírito e serviam ao Senhor. Toda vez que Sharon e eu nos encontrávamos com a mãe de Greg, ela dizia: Greg está se saindo tão bem. Nós tínhamos vontade de perguntar: você está falando daquele que vem em nossas reuniões de jovens? Sharon e eu estávamos começando a aprender sobre crer na palavra de Deus e confessá-la naquela época de nossa vida. Pensávamos que a mãe de Greg estava por fora. Ela não estava sendo movida pelo que via, sentia ou respirava. Ela simplesmente continuava confessando a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versos 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por quanto tempo devemos confessar o que Deus diz? Que tal para sempre? Por quanto tempo a palavra do Senhor será verdade? Para sempre. Isso não é algo que tentamos por 3 dias para ver se funciona. Algumas pessoas pularam fora desse barco, porque acharam que era um truque para conseguir algo. Em Mateus capítulo 4, versos 4, Jesus disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sharon e eu decidimos que andaríamos na fé e viveríamos pela palavra de Deus. Fizemos uma festinha para os jovens em nossa casa, uma noite após o culto. Greg sabia que teria garotas e comida, então ele foi. Ele sentou-se perto da porta, de forma que, se algo acontecesse, ele poderia sair facilmente. Estávamos tendo uma noite agradável, mas ele tinha uma caixa de cerveja esperando no carro para o que ele chamaria de uma noite prazerosa. Estávamos comendo e todos estavam falando. Os jovens estavam por toda a sala. De repente, um jovem que estava sentado
ao lado de Greg, levantou a mão e pediu oração. Todos os outros jovens foram até ele. Greg continuou comendo. Eu estava de pé, em frente ao jovem que pediu oração. O Senhor disse-me: coloque a mão no joelho de Greg e ore por ele. Estendi a minha mão e disse: em nome de Jesus. O poder de Deus o atingiu como um choque de eletricidade. Ele derrubou o prato e começou a adorar e a louvar a Deus. As lágrimas rolavam pelo seu rosto. Naquela noite, Greg aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi batizado no Espírito Santo e foi chamado para o ministério. A partir de então, foi para a escola bíblica e se tornou um pastor de jovens.